Olá, tudo bem com você? Eu sou a Dora e eu demorei quase um mês, na verdade eu demorei mais de um mês pra vir fazer esse vídeo, mas cá estou eu para falar das minhas leituras de maio e de junho. Eu já aviso que esse vídeo vai ficar grande sim, porque tem muito livro e eu tenho muita coisa pra falar sobre eles, então já pega um lanche, já pega um café, uma água e vamos conversar um pouquinho. E antes da gente começar o vídeo, preciso dar um aviso muito importante e eu estou bem empolgada para dar esse aviso porque eu acho muito chique. Se você quiser comprar qualquer livro desses que eu for falar aqui no vídeo ou qualquer outra coisa que exista na Amazon, por favor, use o meu link. Agora eu tenho um link de associada da Amazon e qualquer coisa que você comprar por lá, usando esse meu link para fazer a busca e finalizar o seu pedido, eu ganho uma pequena comissão de volta e você não paga nada a mais por isso. Todos os links dos livros que eu for falar aqui vão ficar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu me acho muito blogueira chique falando isso, gente. Eu achei isso maravilhoso. E outro aviso muito importante que eu sempre tenho que dar, por favor, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo para se inscrever, já deixa um like nesse vídeo e me segue nas redes sociais, porque pelo Twitter e pelo Instagram eu tô sempre conversando sobre as coisas que eu estou vendo, o que eu tô assistindo, o que eu tô lendo, quais coisas de K-pop que eu tô acompanhando também. E todos os links das minhas redes sociais também ficam aqui embaixo na descrição e eu também vou colocar no comentário fixado. Então vamos começar essa lista com Nimona. Eu namorava esse livro há muito tempo mesmo, mas ele sempre era 50, 60 reais, eu consegui pagar 25 reais nele, que é da Noelle Stevenson. Ela também é uma das co-criadoras de She-Ra, e eu descobri isso só depois de ter lido esse livro, porque eu já conhecia o trabalho dela pelas ilustrações que ela fez pra Fangirl, da Rainbow Rowell, e esse aqui vai contar então a história da Nimona, que é uma metamorfa, e o sonho de vida dela é trabalhar como ajudante, como sidekick, do maior vilão que já existiu, que é o nome dele é muito estranho, peraí, Lord Ballister Coração Negro. Mas os planos da Nimona sempre envolvem muito caos, muita morte, muita explosão. E o Lord Ballister, na verdade, ele tem um pouquinho de senso de moral e ele tem várias regras de como ser um vilão bom. Tem várias outras reviravoltas que incluem o herói do país, o herói do reino, que é o Sir Ambrosius Oropelvis. Os nomes desse livro são muito difíceis de decorar, então eu estou com meu roteiro aqui na frente para fazer minha cola. E tem toda essa história envolvendo o passado dos dois, porque eles na verdade eram melhores amigos e agora eles são inimigos mortais. É muito gostosinho de ler, eu li em 2 horas eu acho. Ele é bem curtinho e a arte dele é maravilhosa. Eu dei 5 estrelas para esse livro e fiquei me sentindo mal porque eu deveria ter lido isso antes. E enfim, é uma super recomendação que eu dou. Outro livro que eu li também em maio, que eu li pelo Kindle, na verdade, vou deixar a capa dele aqui, que é O Hobby como um Artista, do Austin Kleon. Esse livro já estava na minha lista há muitos anos, abriu muito a minha cabeça para você expressar a sua arte copiando as suas inspirações, por isso que o livro se chama Hobby como um Artista, para você pegar as inspirações das pessoas que você admira e colocar isso dentro do seu trabalho. É realmente nesse sentido que ele constrói o livro. É um livro muito rápido, você consegue ler em 2 horas, mas eu li bem pouquinho, fui fazendo algumas anotações. Ele estava no meu Kindle Unlimited, mas eu já devolvi ele para a estante. E ele também fala para você criar uma rotina para o seu trabalho criativo. Isso pode ser escrita, dança, música, pintura, bordado, crochê, qualquer coisa que seja arte. E eu acho esse livro maravilhoso, eu super indico se você gosta desse tipo de conteúdo e tudo mais. Eu dei nota 5 pra ele também. Meu roteiro pra esse vídeo, gente, tem 9 páginas. Eu demorei tanto tempo pra fazer esse roteiro e eu não estudei ele. Agora eu estou lendo o roteiro. O próximo livro, então, da minha lista foi mais um da Sophie Kinsella. O livro que eu li dela foi A Lua de Mel. Esse livro é dividido, então, no ponto de vista de 2 irmãs. A Lotte é uma romântica incorrigível e ela acha que ela vai ser pedida em casamento, mas na verdade o namoro dela acaba. E nesse meio tempo de ficar sofrendo por causa desse fim de namoro, ela recebe uma mensagem de um antigo namorado dela, o Ben, que lembra de uma promessa que eles fizeram. Se eles não tivessem se casado até os 30 anos, eles iriam se casar. Parece uma ideia boa? Ok. E o que a Lotte faz? Ela aceita, mesmo sem ter tido contato com esse cara por 15 anos. E o outro ponto de vista, então, é o da Fliss, a irmã da Lotte, que ela trabalha numa revista de turismo. Eu não lembro direito no que ela trabalha, mas é alguma coisa envolvida com uma revista muito famosa de turismo. E ela também tá passando por um processo muito difícil e muito pesado de divórcio. E ela tem que se dividir, então, entre cuidar do trabalho e cuidar do filho pequeno. Quando ela descobre que a Lotte vai fazer essa loucura, ela faz de tudo pra destruir a lua de mel da irmã dela, pra mostrar que a irmã dela tá fazendo uma coisa super impossível e que não tem chances disso dar certo.
Aí é nessa hora que eu penso em como que a nossa bagagem emocional interfere na nossa leitura. Eu já vi algumas resenhas de pessoas falando que amaram esse livro, que acharam super engraçado e que se divertiram com a história das duas e tudo mais, e eu só queria que o livro acabasse. Sabe por quê? Porque esse tipo de relacionamento jamais funcionaria pra mim. Porque eu sou uma pessoa que tem que se relacionar com uma pessoa que eu já conheça. Imagina você, depois de 15 anos, sem nunca mais ter ouvido falar da pessoa, esse seu primeiro namorado, primeira namorada, voltar pra você e falar assim, vamos nos casar? E você aceitar. Quais as chances disso dar certo? Porque a pessoa de 15 anos atrás não é a pessoa de agora. E toda vez que a Lottie ficava, não, porque nós somos muito apaixonados, porque parece que a gente nunca saiu daquele estado de namoro. Toda vez que ela falava isso, eu ficava, amado, cala a boca, porque isso não funcionaria pra mim. Então é uma coisa muito pessoal de que isso foi, tipo, completamente impensado. Claro que tem várias outras histórias e filmes desse tipo, se a gente não tiver casado aos 30 anos, vamos nos casar. Mas geralmente isso acontece entre amigos, sabe? Pessoas que se conhecem há bastante tempo. Não uma pessoa que ficou desaparecida por 15 anos e você nunca mais nem ouviu falar sobre ela. E a Lottie vai descobrindo isso durante a viagem de lua de mel. Ai, eu passei muita raiva lendo esse livro. Mas assim, tem várias cenas que são muito engraçadas realmente, porque a pessoa fica em cela, né? Mas assim, esse livro não funcionou pra mim por essa carga emocional que eu não consegui sentir, não consegui torcer pelos personagens principais. Eu dei nota 3 e eu ainda acho que foi uma nota um pouco alta pra esse livro. Eu queria dar uma nota 2, 2,5. O próximo livro que eu li também foi da Sophie Kinsella e ainda bem que esse livro mudou os ares que eu estava depois de Lua de Mel, que foi Samantha Sweet, Executiva do Lar. Nesse livro a gente conhece a Samantha, que ela é uma advogada de uma corporação muito, muito grande, e ela literalmente vive pelo trabalho. Mas assim, é em níveis doentios. Ela realmente faz tudo pelo trabalho dela. Ela não tem vida pessoal, ela tem vida trabalho. Nos últimos anos da vida dela foram realmente 100% dedicados a essa corporação. E acontece um deslize que faz a Samantha perder 50 milhões de libras para um cliente. Ela fica tão desnorteada que ela pega um trem, ela vai parar em uma outra cidade, ela vai parar em uma mansão e ela recebe um trabalho nessa mansão. E ela aceita esse trabalho sem nem perceber o que era, e é um trabalho de empregada doméstica. O problema aqui é que a Samantha não sabe fazer nada. Ela não sabe passar roupa, ela não sabe lavar roupa, ela não sabe cozinhar, ela não sabe nem fazer compra no mercado. E eu só posso contar até aqui, porque o resto seria muito spoiler. E foi o meu segundo livro preferido da Sophie Kinsella, porque é muito engraçado. Tem umas cenas dela tentando cozinhar ou dela tentando lavar roupa, que é tão engraçado que eu ficava, querida, procura no Google, cara. Procura um tutorial de como você faz isso. Só que o livro se passa em 2004. Em 2004 eu tinha 11 anos e brincava de Barbie, então eu não sei se existia esse tipo de tutorial, ou sites, ou blogs na internet que ensinassem essas coisas. E o que eu mais gostei desse livro não foi nem a parte divertida ou a parte romântica da história. Foi realmente pensar que a Samantha dividia o tempo dela em 6 minutos. Ela tinha 6 minutos pra tomar banho, ela tinha 6 minutos pra comer, ela tinha 6 minutos pra fazer literalmente tudo. Quando eu falo literalmente tudo, é literalmente tudo. E depois que ela começou a desacelerar e ela começou a perceber a vida em volta dela nessa mansão de campo, que ela começa a perceber o quanto ela tava deixando a vida dela pra trás. Ela tava sempre pensando, quando eu for sócia da empresa que a minha vida vai começar, mas a sua vida já está acontecendo, a sua vida já é agora, nesse momento. Você não tem que esperar alguma coisa grandiosa acontecer pra você realmente começar a viver, sabe? Como que a gente tá aproveitando o tempo que a gente tem aqui? Uma coisa muito filosófica que às vezes nem realmente existe no livro, mas na minha cabeça esse foi um ensinamento muito grande de como que você está passando o seu tempo. Dei 4 estrelas pro livro. E outra coisa também que eu gostei muito do livro foi essa mudança de perspectiva da Samantha. Mas ela vai amadurecendo em vários aspectos, em várias questões, e eu achei isso maravilhoso. E assim, Samantha, eu queria muito ser sua melhor amiga. A última leitura que eu fiz em maio, na verdade, foi Príncipe Mecânico, que é o segundo volume das Peças Infernais. E esse aqui eu não posso contar muita coisa, na verdade eu não posso contar nada, porque seria um spoiler muito grande. Só que a única coisa que eu vou falar é, fazia muito tempo que eu não me envolvia tanto em uma história de fantasia, que eu não me envolvia tanto com os personagens. Jaime Carstairs é o amor da minha vida. Eu quero proteger esse menino com todas as minhas forças e assim... Eu chorei tanto nesse livro, gente. Eu chorei igual uma adolescente, igual como se eu tivesse 14 anos de novo e estivesse sofrendo por um personagem de livro. Eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro, mas o meu coraçãozinho foi nota 5. Por favor, se você ainda não deu um like nesse vídeo, dá um like agora. Ajuda esse canal a crescer. Por favor, e agora eu vou tomar minha água, peraí.
Na verdade, eu já comecei a ler o último livro da trilogia, que é o Princesa Mecânica, mas eu ainda tava bem no comecinho mesmo, quando começou a Maratona Literária de Inverno. Eu fiz um vídeo falando sobre quais eram as minhas leituras e quais desafios eu tinha escolhido. Também nesse vídeo eu falei sobre a minha meta de ler 27 livros até novembro, que é até quando eu for fazer 27 anos. Então são 27 livros antes dos 27. Então agora eu vou falar sobre os livros que eu li durante a maratona. Vamos começar por ele, o famigerado, que já apareceu muitas vezes aqui no canal, Ligações, da Rainbow Rowell. Segura na minha mão, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre esse livro. Ele aqui vai contar então a história da Georgie, que é uma roteirista de séries de TV, e ela tem a chance da vida dela de ter um programa próprio numa rede muito grande, numa rede de TV muito grande, só que ela vai precisar trabalhar durante o Natal, e ela iria pra casa da família do marido dela em Omaha, e ela precisa cancelar essa viagem de Natal. Só que o marido dela acaba viajando com as duas filhas e a Georgie começa a se questionar se o casamento dela realmente está acabando, um casamento que já dura 15 anos, mas parece que sempre ficou em segundo plano na vida dos dois. E a parte do realismo mágico acontece quando a Georgie vai pra casa da mãe dela e liga pro Neil, o marido dela, pelo telefone antigo que ficava no quarto da Georgie, um telefone amarelo. E era esse telefone que ela usava pra conversar com o Neil quando eles estavam no começo do namoro deles, há 20 anos atrás. Eu acho que foi 20 anos atrás. O que acontece é, quem realmente atende o telefone é o Neil de 20 anos atrás. Esse telefone consegue conectar a Georgie com o passado dela, na verdade com o passado do namorado dela, e ela percebe que ela tem uma segunda chance de mudar esse presente, de mudar esse casamento estagnado, de mudar esse casamento morno, pra realmente conseguir resolver se ela quer continuar com esse casamento ou se os dois seriam mais felizes se esse casamento nunca tivesse existido. É um pouco triste de pensar nisso, esse livro realmente ele tem muitas camadas. E eu já tinha tentado começar a ler esse aqui outras 2 vezes. E eu nunca conseguia passar dos 6 primeiros capítulos porque eu tinha muita raiva do Neil. Só que depois que eu fui lendo, que eu realmente peguei esse livro, eu comecei a perceber que essa história tem tantas camadas. Vários problemas que eles nunca conversaram, várias coisas que foram acontecendo, eles foram empurrando pra baixo do tapete. E o quanto isso foi machucando os dois. E é por isso também que a carga emocional desse livro não funcionou pra mim, porque esse tipo de relacionamento jamais funcionaria pra mim. Porque tudo nesse livro seria resolvido se eles conversassem, se eles soubessem conversar um com o outro. E eles passaram tanto tempo evitando esses conflitos, eles passaram tanto tempo fingindo que nada estava acontecendo, ou só falando assim, tá, tudo bem, eu entendo. Sendo que na verdade tudo aquilo estava machucando os dois. E simplesmente virou um casamento confortável, mas que não necessariamente fosse bom pra eles. Não que o casamento fosse abusivo, nada desse tipo. Os dois fizeram coisas erradas, os dois fizeram coisas boas um pro outro, mas ao mesmo tempo você fica pensando, será que a Georgie vai realmente desistir desse casamento, desistir dessa vida presente que ela tem e desistir das 2 filhas que ela tem? E a cada capítulo que passava, por mais raiva que eu sentisse durante esse livro, eu também começava a sentir empatia, porque eu conseguia entender o sentimento dos dois, eu conseguia entender o lado do Neil, de se sentir deixado de lado, eu conseguia sentir o lado da Georgie, de sentir que o marido dela sempre foi muito distante, porque era a personalidade dele, ele sempre foi aquela pessoa meio fria, que não conversa muito, mas que demonstra carinho de outros jeitos, sabe? Então, apesar de sentir muita empatia pelos personagens e conseguir me colocar no lugar deles, eu sei que esse tipo de relacionamento jamais funcionaria pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito aberta de conversar sobre as coisas que me incomodam em um namoro. E é assim que um namoro saudável funciona, você conversar com a pessoa que você escolheu ficar, que você escolheu amar e você escolheu ter uma vida com, ao invés de simplesmente jogar todas as coisas pra baixo do tapete por medo de magoar a pessoa ou por medo de estragar aquele relacionamento. Só que você fazendo isso já está estragando um relacionamento, porque isso não é saudável. Você fingir que as coisas não estão indo mal não é saudável, você tem que conversar com a pessoa que você tá amando. Tem muita coisa pra pensar sobre esse livro. Eu realmente pensei até em fazer um vídeo separado sobre ele, mas acho que eu consegui resumir bastante do que eu senti. Eu dei nota 3, porque apesar de toda essa raiva realmente que eu senti, tem muito da minha bagagem emocional que interfere na leitura do livro. Tudo seria resolvido com conversa, sabe? Conversem com a pessoa que você ama, conversem sobre as coisas ruins. Porque a vida é assim, gente, a vida não é feita só de momentos bons em um relacionamento. Isso funciona pra relacionamento de amizade, relacionamento amoroso, pra tudo. Se você gosta da pessoa, se você se importa com a pessoa, se importa com o tempo que você está passando com ela, ou o que você vai deixar na vida dela, conversa. Agora, a gente vai falar do livro que mexeu com o meu coração, que eu ainda estou sentindo falta de todos os personagens.
E eu vou falar então de Ecos. E esse aqui eu coloquei no desafio de ficção histórica e foi realmente completamente diferente do que eu tava esperando. Eu achava que era um livro de fantasia, mas é um livro que tem muitas outras coisas acontecendo, coisas políticas, coisas da Segunda Guerra. O livro realmente então começa com o Otto, um garotinho que se perde numa floresta, e ele encontra 3 mulheres. Essas 3 mulheres, na verdade, são 3 princesas que foram amaldiçoadas por uma bruxa e elas não conseguem voltar para casa. E o Otto, então, depois de conhecer a história dessas meninas, ele decide ajudá-las. Essa primeira parte, na verdade, acaba aí, quando ele promete que ele vai ajudar as meninas a se libertarem dessa maldição. E depois disso, o livro então é dividido em 3 contos. O primeiro conto vai se passar em 1933, na Alemanha, quando o Partido Nazista estava começando a ganhar força antes de começar a Segunda Guerra Mundial. E vai contar a história do Frederick. É um garotinho que tem uma marca de nascença no rosto e ele sofre muito bullying por causa disso, mas o sonho da vida dele é se tornar um grande maestro de uma orquestra. Só que todos os planos dele são realmente destruídos por causa do Partido Nazista e por coisas que acontecem dentro da família dele. O próximo conto vai contar a história de 2 irmãos, o Mike e o Frank, que vivem na Pensilvânia no ano de 1935. E eles dois são órfãos e o sonho de vida deles é realmente serem adotados juntos. Quando o Mike percebe então que isso talvez nunca se realize, que esse sonho nunca vire realidade, eles têm a ideia de fugir para entrar para um grupo de música e viver longe dos orfanatos para sempre. E a última parte do livro, então, vai contar a história da Eve Maria, que ela é uma filha de imigrantes mexicanos que vive na Califórnia no ano de 1942. A família dela, então, recebe um trabalho de cuidar de uma casa de uma família japonesa que foi mandada para um campo de concentração nos Estados Unidos. E a Eve tem todo aquele conflito de criança de tentar entender por que pessoas que pareciam ser tão boas foram levadas para esse destino tão cruel. Eu contei tudo de um jeito muito resumido. Cada conto desse tem entre 100 e 110 páginas, eles são bem rápidos de ler. Toda vez que eu terminava de ler um conto desse, eu tava chorando. Eu ficava naquela angústia de pensar, vocês são só crianças, vocês não mereciam passar por isso. Só que depois disso, depois desses 3 contos, ainda tem um prólogo, uma partezinha à parte, que você entende como que a vida de todos esses personagens foram interligados por um objeto mágico que o Otto carregava. Esse livro foi espetacular, sério. É um dos meus favoritos da vida. Eu tô quase chorando, meu Deus do céu. Eu amo tanto esse livro. Eu acho que eu não consigo expressar o quanto esse livro foi incrível. Sério, ele foi 5 estrelas, obviamente, desde o começo, desde o comecinho da história do Otto se perdendo na floresta até a última página. Ele foi 5 estrelas o tempo inteiro e favorito pra vida, e eu não consigo falar o suficiente de quanto esse livro é maravilhoso. Por favor, leia Ecos, é muito bom. Sério, que saudade das minhas crianças, meu Deus do céu. E o último livro da maratona, então, eu encaixei no desafio e-book e no desafio livro que se passa no inverno, que foi Garotas de Neve e Vidro. E esse livro, então, vai contar a história da Linné, que é a princesa de Primavera Branca, um reino do norte que foi amaldiçoado e é inverno o tempo inteiro. E ela é muito comparada com a rainha pela aparência física, mas na verdade ela tem a personalidade completamente oposta à mãe dela. E a Linné não sabe realmente se o destino dela de ser princesa é a coisa que ela mais quer na vida dela. E o outro ponto de vista que a gente tem nesse livro é o da Mina, a rainha de Primavera Branca, que ela veio, na verdade, do Reino do Sul, e ela é a madrasta da Linné. As duas possuem uma ligação muito bonita, muito especial, porque a Mina é a única referência materna que a Linné já teve na vida, porque a mãe dela faleceu no parto. Mas a Mina sabe que a posição de rainha dela tem dias contados, porque quanto mais o tempo passa, mais velha ela fica, e quanto mais o tempo passa, mais bonita a Linné fica. E se essa história parece um pouquinho familiar, é porque sim, esse livro é uma releitura de Branca de Neve e tem tantos outros enredos dentro dessa história que pra mim parecem muito melhores do que a original. Eu nunca gostei muito da história da Branca de Neve. E você vê, desde o comecinho, desde a história da Mina, de 16 anos atrás, antes dela ir pra Primavera Branca, e a ligação que o pai dela, que é um bruxo muito poderoso, tem com a Linné. Quando você descobre essas coisas, você não consegue mais largar esse livro. E eu realmente li ele muito rápido. Enquanto eu não estava lendo o livro, eu estava pensando no livro. Eu gostei muito da dualidade da Mina, porque ela tem tudo pra ser uma vilã, mas na verdade ela tem uns aspectos morais e uns aspectos sentimentais com a Linné. E também tem essa força de vontade da princesa de não querer ser princesa, de querer uma coisa a mais pra vida dela, de não fazer o que as pessoas esperam que ela faça, e sim tomar as próprias decisões. E tudo isso é maravilhoso. Por ter me sentido tão ligada com essas duas personagens principais, eu dei 5 estrelas pra esse livro. Uma releitura um pouco mais moderna, um pouco mais feminista também,
porque essas duas personagens, a rainha, madrasta e a princesa, sempre tem tudo pra serem rivais de berço, assim, rivais desde o momento que a princesa nasce. E na verdade essa construção sentimental que elas têm uma com a outra é muito bonita de ver. E também tem um chip LGBT dentro desse livro que foi lindo de acompanhar, eu achei muito fofo. Apesar dele ficar em segundo plano durante a história inteira, porque a história não é realmente voltada pra um romance, que é a coisa mais linda de acompanhar, eu achei muito fofo. E eu vou falar pra vocês que eu fiz as contas, nesses 14 dias de maratona eu li 1025 páginas. E isso foi muita coisa pra ser lida em 2 semanas. Então eu acho que isso também influencia um pouco da minha vontade, assim, de ler, que está zero. Eu tô assim, tipo, eu odeio ler. E é isto. Eu tenho certeza que esse vídeo ficou muito grande, o vídeo de 30 minutos vem aí, mas eu realmente espero que você tenha gostado das minhas leituras e por favor me conta aqui nos comentários quais desses livros você ficou com vontade de ler e por favor não esquece, se você quiser comprar algum desses livros, todos os links da Amazon estarão aqui embaixo. E me conta também quais foram os livros que você leu durante esse tempo, durante maio, junho e julho, na verdade, porque já estamos no final do mês. E se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de deixar um like, de se inscrever aqui no canal, porque eu faço tudo isso com muito amor. Às vezes eu demoro um mês pra atualizar o canal, mas eu faço tudo isso com muito amor. Me segue também nas redes sociais, fica muito mais fácil da gente interagir do que só vídeos aqui no YouTube. Como eu sempre falo, por favor, se cuidem, bebam água, fiquem em casa. Se você não puder ficar em casa, continua se cuidando, continua cuidando da sua família. Tudo isso vai passar. A gente tá junto nessa. Eu espero te ver no próximo vídeo, ok? Então, um beijão. Tchau!